Olá, este é o Segunda Chance Podcast, eu sou Patrícia Mendes e pela última vez nessa temporada estamos juntos aqui. Hoje é o nosso 11º dia e para você que participou de todos os dias, que alegria, não foi? Para mim, pelo menos, foi uma alegria imensa. Eu mesmo lendo com vocês, orando com vocês, depois saía do podcast, passava momentos pensando sobre tudo que nós vimos, ouvimos, dissemos. Foi muito bom. Eu agradeço a Deus porque durante esses 10 dias que passaram, a bênção do Senhor esteve sobre nós. Pessoas foram abençoadas. Eu tentei avisar através do WhatsApp, direct, todas as pessoas que nós estivemos em oração aqui, para que elas também viessem a participar. E eu espero em Deus que todos que passaram aqui de uma forma ou de outra, seja agora, na madrugada, ou durante o dia, em alguma atividade, correndo com as coisas da vida, que tenham colocado o fone de ouvido e ouvido, colocado no carro, onde quer que esteja, que essa pessoa e todos nós sejamos abundantemente abençoados pelo Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Como eu disse para vocês todos os dias, a série Madrugadas com Deus nasceu no coração do Espírito Santo e Ele conseguiu colocar no meu coração para que nós tivéssemos esse momento juntos. Era muito importante que nós vivêssemos este momento, né? É muito importante que quando a gente sente essa necessidade de estar na presença de Deus, a gente venha do jeito que a gente está. E eu posso dizer para vocês uma certeza, a gente vem do jeito que a gente está, mas nós nunca iremos permanecer como estamos. Jesus sempre vai fazer coisas grandes, novas, vai dar presentes incríveis e maravilhosos para a vida de todos nós, independente do ponto que você estiver. Tem gente que pode estar pensando, Paty, não tem jeito para mim, não tem jeito, você não sabe aonde eu estou metido, você não sabe o que está acontecendo, mas eu posso dizer para você com toda a certeza absoluta, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele está ouvindo o clamor do teu coração e olhe para cima. Eu sempre digo para as pessoas, eu aprendi uma lição muito forte. Uma vez eu estava trabalhando num determinado lugar e eu estava com muitos problemas. E um dia eu saí para o almoço triste, cabisbaixa, com a cabeça quase enfiada no meio das pernas, igual a girafinha. E no meio desse caminho, Jesus, através do Espírito Santo e dos anjos, falou para mim, olha para o céu. E eu não tinha olhado nenhum momento naquele dia. Talvez você está vivendo a mesma coisa. Não tem olhado para o céu faz muito tempo, vários dias. E aí eu olhei. E o sol estava lindo, o céu estava azul. E Jesus nitidamente colocou no meu coração através do Espírito Santo. Anda olhando para cima, você vai ver que a sua perspectiva vai mudar. E eu confesso para você que realmente quando eu comecei a andar olhando para cima, muita coisa mudou. E sempre que eu me recordo quando eu estou desse jeito, eu lembro que eu tenho que olhar para cima, porque é de lá que vem a solução. O Salmo 121 não diz? Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu espero que nesta semana você tenha aprendido sobre a importância de você permitir que Deus, Ele mostre a sua vontade e planeje seus dias. Que você tira de dentro do seu coração e de cima dos seus ombros todo o fardo de que você precisa tomar decisões. Apenas ajoelhe e ore, Senhor, como Jesus fazia com o Pai. Meu dia está aqui, como é que vai ser?
eu vou viver o dia de hoje. A Bíblia fala que nós temos que viver cada dia. Cada dia vai apresentar suas necessidades, cada dia vai apresentar suas demandas. Viva o dia de hoje. Nós estudamos a apostila, o primeiro Deus, chamado à oração, e eu espero que todos os dias você sentiu o desejo mais e mais de ficar pertinho de Jesus e de orar. Bom, eu quero deixar bem claro para vocês que a apostila ela não foi estudada na íntegra, então se você tem o interesse de receber a apostila, por favor, peça para mim pelo WhatsApp no número 55, que é o código do país, 33 99191 8105. Ou vá ali no meu Instagram, já se inscreve no meu Instagram, participa do sorteio que está acontecendo. É um sorteio muito especial, ele vai presentear 3 pessoas com umas cestas surpresas, com as camisetas da nossa loja. Vai lá no Instagram e não deixa de participar, não deixa de seguir todos os dias, ou praticamente todos os dias eu coloco mensagens de esperança ali. Se não for no feed, é nos stories. Então sempre fica de olho nos meus stories, sempre fica de olho no meu feed, porque sempre tem coisa ali para você refletir, para você pensar. Às vezes nos stories eu coloco alguma brincadeira, alguma coisa que me diverte, porque a vida não é só isso, A vida ela é composta de várias coisas, então a gente tem que rir, a gente tem que sorrir, é o que Deus espera que a gente faça. Até, inclusive, eu falo para os meus amigos, eu já aprendi a rir de mim mesma, das coisas que eu faço, que é cada uma que eu aprendi a dar risada comigo mesma, e eu agradeço a Deus por ter a minha rede social ali disposta para ser usada para falar do amor de Jesus. Durante essa semana, eu não falei nada sobre mim, então eu queria, neste último momento que a gente está aqui, nesse último dia, falar um pouquinho para quem não me conhece, para quem não conhece os meus projetos, para que possa conhecer um pouquinho. Como vocês sabem, meu nome é Patrícia Mendes, eu tenho 51 anos. Nos últimos 10 anos, eu servi a Deus em uma instituição religiosa, mas eu tenho um testemunho de vida muito vasto para contar para vocês. Em algum momento isso vai ser possível, em algum momento Deus vai providenciar. É um testemunho de vida forte, é um testemunho de vida pesado em alguns momentos, mas também é um testemunho de vida muito vitorioso. E eu agradeço a Deus porque Jesus foi maravilhoso com a minha vida. Jesus me resgatou das trevas para sua maravilhosa luz e não existe presente melhor do que esse. Então, durante esses últimos 20 e poucos anos, mais de 23 anos com certeza, Jesus tem colocado no meu coração para que eu possa ensinar as pessoas a desenvolver a inteligência espiritual. Porque eu acredito realmente que contra o inferno, que sempre está ativo, atuante, é constante as atividades, dos demônios, do diabo. A intenção é que Deus faça com que a minha mente, a mente de vocês esteja de forma espiritualmente ligada e conectada, sã, diretamente a Ele, para que as nossas decisões possam ser inteligentes, sábias, e a gente possa ter uma vida com qualidade nesta terra tão devastada. Então a minha ideia sempre foi essa, e o intuito é fazer com que a gente consiga ter forças para lutar contra o inferno que deseja que a gente desista da preciosa salvação que Deus tem para nós. E Ele usa métodos e meios de todas as formas, de todos os modelos, para todos os tipos de pessoas e gostos. E eu tenho estudado muito sobre isso, vivi isto na minha realidade de escolhas da vida, das minhas experiências, de ter vivido muito tempo longe dos braços de Deus, e eu gosto de falar para as pessoas sobre a necessidade dessa transformação.
nas experiências pontuais que eu vivi com o inferno, com o inimigo, eu aprendi a fixar os meus olhos em Jesus. E é por isso que eu tenho o desejo de falar para vocês através desse amor, de uma forma racional, nada emocional, de como Deus ele cuida da gente, como Deus se interessa por nós e quem é a pessoa do Espírito Santo que consegue, de maneira sábia e inteligente, penetrar as nossas raízes internas, falar ao nosso coração e mudar e moldar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus para que a gente seja feliz. Jeremias 29:11 diz que eu é que sei, diz Deus, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você espera. E com esse pensamento claro e nítido da mente de Deus para a gente tem que ter a certeza que Deus fará tudo o que estiver ao alcance dele para a gente ter aquilo que nós queremos. Deus é tão maravilhoso, tão generoso, que Ele não fala que Ele vai fazer algo que Ele quer sobre nós, mas que Ele vai fazer algo que nós queremos, que nós desejamos. É só a gente pedir a Ele para que Ele consiga falar ao nosso coração e mostrar os planos que Ele tem para nós. Deus quer te deixar viver os seus próprios planos? Deus vai te deixar se você assim desejar. Você tem algo chamado livre-arbítrio. Mas quando você clama pela vontade de Deus, Deus vai pegar esta vontade e Deus vai transformar em bênção para a sua vida. Então nunca mais deixe de permitir que Deus planeje seu dia, planeje sua vida, planeje sua história. Ele vê o futuro, Ele já está lá e Ele está cuidando de tudo e vamos descansar nos braços de Deus. E essa é a ideia da minha vida. Hoje, com 51 anos de idade, eu tenho alguns anseios, eu tenho desejos na minha alma de que a minha vida ela seja uma vida que fale deste amor, que mostre a Jesus que eu estou aqui para o que Ele precisar. E com isso eu coloquei algumas coisas como prioridades na minha vida. Durante esses 20 e poucos anos eu falei do amor de Jesus de várias formas. E nos últimos 3 anos, eu tenho orado a Deus como, Senhor? Como falar do Senhor? Como que eu posso fazer isso? Pensei em uma forma que me agradaria muito, que era visitar os hospitais, os presídios. São coisas que tocam o meu coração e que eu gostaria de orar com essas pessoas. Eu já fiz isso, eu trabalhei por 6 anos em hospital. E quando eu podia, como secretária de enfermagem, eu subia aos quartos, conversava com os pacientes e dentro da minha instituição religiosa, trabalhando num hospital que pertencia a essa religião, eu ia aos quartos e orava com as pessoas e sempre falava uma palavra para que ela se sentisse amada e cuidada por Deus, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, com tudo aquilo que Deus ainda tem que transformar. Eu sempre senti o desejo de que as pessoas sentissem Jesus abraçando e cuidando delas. Então, esse sempre foi o meu intuito. E em meio à pandemia, eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque o meu pensamento sobre visitar os hospitais e presídios e velórios, eu esqueci de falar dos velórios, era um pouquinho antes da pandemia. Era um pensamento que eu tive com Deus, um insight, e eu pensei. Em seguida veio a pandemia e eu fiquei de mãos amarradas e eu pensei, o que fazer? E foi aí que nasceu o Segunda Chance Podcast. Por que Segunda Chance? Ele é segunda chance porque, na verdade, a minha vida é uma segunda chance. Eu já fiquei à beira da morte, numa doença, numa cama por 6 meses, após passar uma decepção imensa na minha vida. E isso fez com que eu entendesse que sair daquela cama de hospital e viver novamente era uma segunda chance. E eu entendo que todos nós, na nossa vida, todos, o tempo todo, as 24 horas do nosso dia, nós temos várias segundas chances. E eu escuto testemunhos de pessoas que
que tem essas segundas chances na sua vida. E o desejo do meu coração ainda é poder chamar pessoas e trazer pessoas para testemunharem de todas essas chances que Deus tem dado na vida delas de terem um encontro com Deus ou perceberem a ação de Deus em suas vidas. Não precisa ser grandes coisas, às vezes pequenos detalhes vão fazer total diferença. Conheço pessoas que já saíram do mundo das trevas, assim como conheço pessoas que estavam atravessando a rua e perceberam que a ação de um anjo fez toda a diferença para que ela estivesse viva hoje. Então, são muitas segundas chances que nós vivemos. E hoje nós estamos dentro de um mundo que não percebe. E quando surgiu no meu coração criar um podcast, porque eu vivo dizendo isso para vocês e quero que vocês entendam, um podcast, ele é gravação de voz e não de físico, né? De vídeo. As pessoas confundem muito isso por causa do que acontece hoje, mas isso é um assunto para outro momento. Eu falei para Deus, o que eu vou fazer? Deus, por favor, eu ajoelhei, me ensina, o que eu vou fazer para falar do teu amor para as pessoas estão precisando. E Deus colocou na minha mão um celular, a minha voz e essa oração. Ali estava a minha oração, um celular e a minha voz. E Deus foi me ensinando a mexer com os áudios, a gravar, a passar para o YouTube, a resolver. E hoje, graças a Deus, isso tem chegado a lugares muito longes. E eu louvo a Deus porque eu vejo respostas de uma oração que é: Senhor, usa-me. E é o que eu tenho dito para vocês. Bom, no meio dessa situação, eu trabalhei durante esses 10 anos nessa instituição e saí. Quando eu saí, Deus trouxe ao meu coração um sonho que eu tinha, que era, quando nasceu o Segunda Chance Podcast, eu queria, através desse trabalho missionário, criar uma camiseta ou algo que pudesse externar para as pessoas as promessas que Deus tinha realizado na minha vida. E no meio disso, quando eu saio da minha empresa sem saber o que eu vou fazer, uma semana depois que eu estava fora, Deus me lembrou deste sonho, desse projeto, desse plano, e aí começou a frutificar. E com isso nasceu a Contramão Evangelical Store. E a loja da Contramão, ela é uma loja e-commerce. Essa loja, ela existe porque as promessas de Deus se concretizaram na minha vida. Então, cada camiseta tem um propósito, cada boné, cada blusa, cada caneca, cada avental, quando transmite a mensagem que está estampada ali, é a mensagem de uma promessa respondida claramente de Deus para minha vida. Com isso, eu tenho feito por mim, na minha casa, uma caixa de promessinhas que eu fui escrevendo em papéis sulfite, cortando a folha papel sulfite e fui anotando promessas que foram se concretizando. E hoje, eu já faço isso há mais de 20 anos, hoje é um saco enorme, cheio de promessas realizadas de Deus. Essa caixinha de promessas, ela vem recheada de promessas de lutas, de sofrimento, de alegrias, de vitória. E eu tenho certeza que em algum momento, essa caixinha de promessa aqui, para mim, ela tem um nome especial. Eu chamo ela de Valdenses. Eu vivo chamando essa promessa deixa eu pegar os Valdenses, porque me lembra muito a história dos pioneiros, né? Que tinham que carregar com eles pedacinhos de papéis que falavam do amor de Deus. E eu tenho essa caixinha na minha casa e eu pretendo transformar essa caixinha em algo que eu possa multiplicar para que as pessoas tenham essas promessas na sua casa. Hoje não tenho condições financeiras para fazer isso multiplicar, mas eu tenho certeza que no momento certo Deus vai se posicionar e vai me ajudar a realizar esse sonho, que é conseguir implantar esse projeto da Caixa de Promessa de uma maneira muito especial e poder aí distribuir para o Brasil e para onde for necessário, para onde for possível, né, que Deus me der esse presente. No meio de tudo isso, vivendo esse momento turbulento, eu falava para Deus que eu queria aprender um novo ofício, uma nova profissão.
E no meio de tudo isso, 3 dias depois que eu já tinha saído da onde eu estava sem saber o que eu ia fazer, e eu sei que as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, eu saí e orei a Deus: Senhor, a minha vida é tua. Mas eu estava orando por 4 meses já, desde quando eu havia solicitado para sair da empresa. Eu pedi a Deus para que Deus fosse me mostrando. E eu pedi esse novo ofício e nem imaginava na minha vida que Deus ia trazer à tona algo que Ele tinha, eu vou colocar entre aspas, tirado entre aspas da minha vida no início da minha mocidade, lá pelos 19, 20 anos. Quando eu fiz 19, 20 anos, eu desejei ser comissária de bordo. E eu fiz todos os testes para entrar, eu vivia dentro dos aeroportos, era uma vontade desesperadora de ser comissária de bordo. Era um desejo do meu coração. E Deus nunca respondeu essa oração. E eu passei uma frustração muito grande porque certa vez eu estava fazendo testes e eu passei em todos os testes. E quando foi para ser aprovada no teste de visão, eu não pude ingressar, porque eu sempre tive uma miopia muito alta. Eu já comentei isso com alguns de vocês. A minha miopia ela é entre 15 e 16 graus. Eu uso lentes de contato para longe e uso óculos para perto agora. Nunca usei óculos, mas agora comecei a usar. E com essa situação, eu perdi a oportunidade de entrar e na época, quando eu desejei, eu acredito que todas as companhias, se tem gente aqui que é dessa área sabe, quem usava lentes de contato não podia ser comissário de bordo. E com isso, eu perdi a chance. Mas Deus me surpreendeu. 2 dias depois que eu havia saído da empresa, sem nada na cabeça, me veio à mente para que eu fizesse um curso para abrir uma agência de turismo. E eu achei muito divertido da parte de Deus, que Deus tem as suas formas divertidas e nós somos muito amigos, eu e Deus, muito íntimos. E eu ri e falei: pois é, passou-se tantos anos e o Senhor agora vai me dar a oportunidade de fazer algo que me dá prazer, que é viajar. Eu gosto de viajar sozinha, em grupo, gosto de viajar para onde for. E eu acho que a maioria das pessoas gostam. Então, a Duap Turismo, ela nasceu através deste momento meu e de Deus. Acredito que esses projetos hoje, eles estão na minha mente porque Deus me presenteou com eles e eu acredito que se for a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele for fazer, Ele vai fazer prosperar. Esse momento é um momento de implantação, eu estou implantando as 2 empresas devagar, mas eu costumo brincar, né, que na última empresa que eu trabalhava, não diferente das outras que eu já trabalhei, na última empresa eu administrava 11 setores diferentes dentro do mesmo local. Então, administrar 2 lugares, 3 coisas, né, ainda está pouco perto daquilo que Deus tinha colocado na minha mão. Além disso tudo, nesse período que eu estava trabalhando, no período da pandemia, eu adquiri um terreno de 3.000 metros quadrados. E esse para mim é um projeto muito especial porque eu entreguei esse terreno nas mãos de Deus e disse para Ele que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém herdeiro, não tenho. O que eu tenho, tudo pertence a Jesus. Eu não tenho nada, mas o pouquinho que eu tenho pertence a Jesus. E eu disse para Jesus que esse terreno eu queria colocar na mão dele para que ele fizesse um projeto que eu pudesse receber pessoas que estivessem precisando. O meu desejo é receber pessoas ali, falar do amor de Jesus, construir algo simples, mas elegante, sabe? Para que ali eu possa ter a condição de convidar pessoas, convidar ouvintes, convidar pessoas que de alguma forma testemunharam sobre qualquer coisa que viveram na vida delas
através dos canais que eu tenho, né, de contato com seres humanos, pessoas, seja igreja, denominação, seja o que for, convidar pessoas que tenham a necessidade de ter um descanso na alma, seja da saúde, seja emocional, seja mental, né, para que essas pessoas possam encontrar ali, neste lugar que para mim foi tão precioso a maneira como Deus fez, e eu tenho um vídeo gravado no YouTube contando, acho que alguma coisa sobre isso, se eu não estiver enganada, mas se eu não tiver, qualquer dia eu conto para vocês. E esse lugar, para mim, vai ser um lugar de paz para receber as pessoas e para falar do amor de Jesus. Essa é a minha ideia, essa é a minha vontade, esse é o desejo do meu coração. Tudo que eu possa pensar sobre futuro é sobre Jesus estar voltando. E o que eu desejo é usar a minha vida, ainda que Jesus tenha outros planos. Hoje eu estou aqui falando com vocês, eu não sei se amanhã eu estarei, né? A nossa vida ela é muito rápida, as coisas acontecem de maneira muito rápida e às vezes nós podemos estar aqui, às vezes nunca mais podemos estar, pelo menos não nessa terra, descansarmos nos braços de Jesus, mas Ele precisa ter a certeza absoluta de que a nossa vida pertence a Ele. E é isso que eu gostaria que vocês soubessem. A minha vida é de Deus e eu sou dele. Quando eu saí do meu trabalho, eu peguei uma promessa que para mim ela tem um valor muito especial. Em meio ao temor de sair do trabalho, mas era necessário por uma questão de saúde, a saúde muito debilitada, muito cansada, os 2 anos de pandemia foram terríveis. E em meio a tudo isso, eu orei a Deus, clamei, chorei, lágrimas, assim. Eu me emociono falar isso para vocês, porque foi um momento muito difícil para tomar uma decisão. Eu costumo dizer para os meus amigos, eu sou arrimo de mim mesma. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, a vida não é fácil. E eu precisava tomar uma decisão. E eu chorei muito, eu me lembro que eu soluçava de chorar assim, de medo, né, do que Deus faria com a minha vida. E Deus me deu a promessa que está em Isaías 54 e eu deixo para você. Se você for alguém que está com medo, se você for alguém que está sozinho, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja até criança, se você se sente só, eu vou ler essa promessa para você e você usa com o pronome que você desejar. Mas para mim valeu muito e eu tomei isso como uma verdade. E é isso que tem me dado paz, é isso que tem me dado tranquilidade, é isso que tem me dado vida. A certeza de que Deus está preparando os meus dias. Então quero deixar aqui para você. Isaías 54, verso 5. Pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Quando eu peguei essa promessa, ficou óbvio e claro para mim que o meu marido é Deus, dono de toda a terra, Senhor dos exércitos que luta contra qualquer coisa e Criador do universo, aquele que cria a partir do nada. E eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Eu apresentei aqui para vocês os meus projetos. Todos esses projetos, eles precisam de dinheiro, eles precisam de empenho, eles precisam, de luta, de arregaçar as mangas. Quem me conhece sabe que tipo de pessoa eu sou com o trabalho. Mas ele precisa, acima de tudo, de oração. Eu peço para que vocês orem. Se vocês sentirem vontade de doar em relação ao terreno, lá no meu Instagram, lá no link, tem o Vaquinha Online. Fique à vontade, doe. Eu preciso. Comprem na loja do e-commerce.
Se precisarem de viagens, contem comigo. E eu quero muito, se Deus me der essa bênção, hoje eu estou falando pela fé, um dia receber vocês lá na minha casa, para que a gente possa ter momentos de paz e com Jesus, de alguma maneira feliz, para que a gente possa recuperar as forças e continuar a luta dessa vida. Esse é o desejo do meu coração. Hoje eu não vou ler o verso de Salmos 139. Hoje eu vou deixar para a gente aqui a leitura das 3 mensagens angélicas. Porém, antes, eu queria e quero orar com vocês. O último pedido de oração da gente e as últimas pessoas que vão participar desse dia, que foram pessoas que chegaram aqui por último na nossa listinha. Hoje nós vamos orar a Deus para que Ele abra as janelas dos céus, abra os livros onde Ele disse durante todos esses dias que os nossos nomes estão ali, Ele tem contado diante dele toda a nossa história, e que os planos de Deus para a nossa vida de forma sobrenatural se concretizem. Esse vai ser o pedido da nossa oração hoje. E nós vamos orar pelas pessoas que serão mencionadas nesta oração. E eu queria te convidar para que você, de maneira como todos os outros dias, tivesse a reverência de onde quer que você esteja, se estiver aqui de madrugada quietinho, faça a sua oração de joelhos, reverente. Se você estiver fazendo qualquer outra atividade, mantenha um pensamento reverente, para que a gente possa entrar no trono de Deus agora e possa ser ouvido por Ele. Feche os seus olhos, se possível, se não, que você acompanhe esta oração. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Deus, nosso companheiro, nosso amigo, nosso marido, também aquele que faz o papel da nossa esposa, o Deus que completa a nossa vida, o Deus que nos abraça, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem nas suas mãos as jarras de bênçãos para derramar sobre os seus filhos. O Deus que tem cuidado da gente em cada momento da nossa história. O Deus que sabe a nossa trajetória. O Deus que conhece o nosso caminho. O Deus que vê o nosso futuro. É com o Senhor que estamos falando, é através da nossa oração que estamos nos ajoelhando e nos prostrando diante de Ti. Senhor, nós queremos viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, nos nossos dias, como o Senhor disse, todos os dias durante esses 10 dias que nós nos encontramos nessas madrugadas com o Senhor. Que todos os nossos dias que estão nos seus livros, a partir desta semana, possam fazer parte da nossa vida, porque o Senhor não tem pensamentos ruins sobre nós. O Senhor tem pensamentos de paz, de bênção, de prosperidade, de amor, de cuidado, de segurança, de proteção. Os seus pensamentos são os melhores. Por favor, Senhor, se manifeste em nossa vida de maneira sobrenatural, na necessidade que cada um tem. Talvez algumas pessoas estão aqui, Senhor, orando, clamando, suplicando a Ti por um filho, por uma filhinha, por um bebezinho. Querem engravidar, talvez não consigam. Já vivemos experiências assim, Senhor, onde uma oração fez toda a diferença. Por isso quero Te pedir que o Senhor visite essas famílias. Quero Te pedir, Pai, por pessoas que talvez tenham o desejo de coisas simples, como, por exemplo, fazer uma viagem, comprar um carro, uma casa, de construir, de crescer na vida acadêmica, de ter um pouco de paz. Talvez existam pessoas entre nós que estão tão cansadas, tão exaustas e não sabem o que fazer e para onde ir, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe.
Se manifeste de maneira sobrenatural, Pai, na vida de cada um. Te peço também, Senhor, que de maneira sobrenatural o Senhor se manifeste na nossa vida espiritual. Precisamos que o Espírito Santo seja derramado em abundância em nossa vida, porque o Espírito Santo está precisando de nós. O Espírito Santo precisa da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, porque Satanás tem sido e agido de forma acirrada contra os seres humanos. E um exército precisa se levantar, Pai, para falar que o Senhor está voltando. Se manifeste na nossa vida. Por favor, Senhor, aquilo que não for bom para nós, se manifeste de maneira sobrenatural também, abraçando a gente, para a gente entender que não é. Porque às vezes a gente fica lutando com o Senhor e basta a gente entender que o não é bom, que o não também é muito bom e que o Senhor tem coisas maiores ali na frente e o Senhor mostre, por favor, a cada um. Nesse pensamento, Deus, na certeza dos teus milagres, na certeza do teu sobrenatural agindo na nossa vida, eu quero pedir pela vida da Patrícia, da Viviane, do Jarlisson, do Luiz, do Marcelo, da Maiara e da Rosa. Pelo teu poder, Pai, pelas tuas misericórdias, entra com poder e autoridade na vida destas pessoas. Age, Pai, perdoa, salva, guia, exalta. Age, Pai, tua mão poderosa, que é grande, que é tremenda, que é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina e pensa. Põe a tua mão poderosa, Pai, na vida de cada um. Eu te peço, Deus, que ao abrir a tua palavra para lermos e meditarmos 1 minuto, que o Senhor possa estar com a gente e que o Senhor possa falar com a gente. Nós te agradecemos por chegarmos até aqui, por termos a oportunidade de chegarmos até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Todos os dias nós lemos o verso 16 e 17 do Salmo 139. E eu vou deixar aqui para você como tarefa do último dia. Anota aí na mão, se for preciso, se você estiver dirigindo. Anota numa conversa de celular. Fala, tô te mandando uma mensagem aí, não é para você, só para eu não esquecer. Anota, Salmo 139. Durante os próximos 5 dias, todas as manhãs, você vai combinar com Deus que você vai ler e vai meditar no Salmo 139 e vai conversar com Deus sobre o Salmo 139. Hoje, para encerrar, nós vamos ler as 3 mensagens angélicas e eu quero deixá-las aqui com você para você meditar. Não pretendo comentar, não pretendo falar, é só para complementar os 10 dias que você teve daqui para trás. Então vamos lá? Está em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. Até o verso 12 eu vou ler, caso você tenha interesse de ler depois. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E o anjo dizia, temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de águas. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, aqueles que adoram a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro.
A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto: felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Eu deixo para vocês essa mensagem, dizendo para vocês meditarem sempre nela. Daqui para frente, ela é a mensagem que é o parâmetro de vida para a nossa vida. Jesus está voltando e a mensagem é Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12. Medite, converse com Deus, fale com Deus, peça a apostila que eu falei para vocês pedirem. Eu vou mandar pelo PDF para que vocês possam acompanhar isso e riscarem e conversarem com Deus e criarem a intimidade que vocês precisam com Deus para esse tempo que está vindo diante de nós. Faça um acordo com Deus. E quando combinar com Deus, faça a sua parte, porque Ele faz a dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, eu vou te dar aqui alguns pontos, eu acho que são 6 pontos para você meditar e pensar as coisas que você deseja entregar da sua vida para Jesus. Primeiro, separe o primeiro momento de cada dia, como nós fizemos nessa madrugada para você meditar na palavra de Deus. Lembra que eu já dei uma tarefinha para vocês, Salmo 139. É o salmo que com certeza nós vamos ter que meditar pelos próximos 5 dias para a gente entender os propósitos de Deus para nós. Segundo, separe um momento de cada dia para que você possa meditar em algum livro, algo que possa complementar o desejo de você buscar a Deus, uma meditação matinal, alguma coisa que faça diferença para você. Terceiro, escolha 2 momentos de cada dia para que você tenha um culto familiar, um momento de oração com a sua família. Pati, mas eu não tenho religião, eu não tenho nada. Não se preocupa com isso. Só fala para Deus, eu quero ter um momento de oração com a minha esposa, com meu marido, eu quero. E convide, fala, eu aprendi essa semana que a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa conversar com Jesus. Então, vamos fazer uma oração? E faça uma oração. Não tenha dúvidas que Jesus vai ouvir. A oração é conversar com Jesus, a oração é conversar com um amigo. Quarto, esteja em constante comunhão com Deus por meio da oração, pedindo a Ele pelo seu Espírito e para que Ele conduza os seus planos e o seu dia e todas as suas atividades. Deus vai te dar sabedoria para viver. Tenha um hábito saudável. A gente orou essa semana sobre a nossa saúde, então tenha um hábito saudável. Algum hábito. Tente desenvolver algum hábito seguindo os princípios indicados por Deus. E peça a Deus para que, assim como eu terminei contando para vocês de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou hoje, peça para Deus para que os seus dons e os seus talentos também sejam usados para Ele, para que você possa compartilhar as boas novas do Evangelho. Ainda que você está ali no seu trabalho, não conhece ninguém, a vida de ninguém, comece a pedir para Deus, Senhor, usa-me. Você vai ver que alguém vem, vai querer conversar, abrir o coração, você pode fazer uma pequena oração, você pode abrir o teu tempo ali para você respirar e pensar, puxa, eu vou ouvir essa pessoa, é isso que ela está precisando, e o Espírito Santo está precisando que eu apenas a ouça. Abrace alguém. Saia para comer alguma coisa com alguém, sorria. Pense com Deus como Ele pode te usar. Sabe o que você vai perceber? Que a sua vida pode ser mais leve, mesmo em meio a tantos problemas. Peça isso para Jesus e Ele vai te dar.
Vou continuar orando por vocês. A cada instante eu oro para que Deus abençoe esse projeto, para que Deus abençoe vocês. Vou continuar orando e vou pedir para que Deus esteja com a gente, para que Deus permaneça com a gente, que o Espírito Santo de Deus permaneça com a gente e que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada por esses momentos que passamos juntos. Obrigada por esses momentos que ouvimos a Tua voz. Obrigada por esses momentos, desses dias, dessas madrugadas, desses momentos que o Senhor falou no nosso coração. Obrigada porque a nossa vida te pertence. E obrigada porque cada oração feita aqui, por cada um, foi ouvida. Somos uma pequena comunidade, mas com um grande Deus, que é o dono do universo. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Me siga nas minhas redes sociais. Acione lá o link que tem no meu Instagram, patricia.mendes7, número 7. Fica por dentro de tudo que pode acontecer daqui para frente, por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Forte abraço.